Olá, boa noite. Toma posse a nova presidente do TRE Gaúcho. Pela primeira vez, uma mulher vai comandar as eleições no Rio Grande do Sul. Reforçada a aplicação de inseticida em bairro da capital com alta incidência de Zika. Projetada para a Copa do Mundo, duplicação da Avenida Tronco tem parte da obra concluída. E o livro infantil que ensina a importância de se colocar no lugar do outro. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A desembargadora Lizelena Ribeiro tomou posse hoje como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Em ano de disputas municipais e com o clima político acirrado, ela vai ser a primeira mulher a conduzir eleições no estado e a segunda a ocupar o cargo mais importante da Justiça Eleitoral gaúcha. A cerimônia foi marcada por discursos sobre a necessidade de retomada do interesse do brasileiro pela política e sobre os avanços no processo eleitoral, como o cadastramento biométrico, já realizado em 326 municípios gaúchos. A nova presidente será a primeira mulher a conduzir as eleições no Rio Grande do Sul, que com 8 milhões de votantes é o quarto colégio eleitoral do país. Na cerimônia de posse, ela destacou os desafios da nova gestão, como a realização do pleito este ano com orçamento limitado. Nós temos menos viagens, nós temos menos cursos, nós temos despesas, inclusive de energia elétrica, todas as despesas nós estamos diminuindo. É nesse sentido que a gente está tentando se adequar ao corte. Lizelena Ribeiro assume a presidência do tribunal em um ano de mudança nas regras eleitorais, como o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. E que as doações agora se limitaram a doações físicas e os fundos partidários. Então, a fiscalização é em razão de números. E a fiscalização principalmente pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral. E vão fazer uma campanha com menos dinheiro a maior dificuldade que eu vejo é que os políticos mais conhecidos já são conhecidos. Então, como o valor é reduzido para os políticos novos, talvez dali seja a maior dificuldade. Mas o tribunal está para isso, vamos fazer fiscalização. Presente na posse, Silvana Covatti, presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre este momento histórico para o TRE gaúcho e o protagonismo das mulheres no cenário político brasileiro. Acredito que nós mulheres temos sempre a esperança que é impregnada na nossa vida, no dia a dia. E ela está muito certa, porque nós temos muita esperança de que o nosso Brasil, o nosso estado também, possa ter, eu diria, grandes modificações. Então vai ser um desafio muito grande e acredito que nós vamos ter uma eleição bem diferente de todas aquelas que nós sempre somos acostumados a participar e também a assistir os resultados. Lizelena Ribeiro atuava como vice-presidente do TRE desde 2015, função assumida hoje pelo desembargador Carlos Marchionati. O prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, é o novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado. Ele vai ficar no cargo por um ano. A nova diretoria da FAMURS foi escolhida hoje. Esta terça-feira marca também os 40 anos da entidade. Para comemorar a data, foi assinado um memorando de colaboração das prefeituras com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A FAMURS também inaugurou um novo auditório, que recebeu o nome do ex-governador Alceu Colares. E a partir de agora, os alimentos que contenham produtos transgênicos têm que ser identificados no rótulo. A determinação foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação disse que vai recorrer da decisão, porque, segundo a entidade, ocorre uma contaminação involuntária de ingredientes desde a produção até a distribuição dos alimentos. A associação quer que seja mantido o limite de 1% de componentes geneticamente modificados para que a informação apareça no rótulo.
Pela decisão, todos os produtos transgênicos devem conter na embalagem o triângulo amarelo com a letra T, que identifica que o produto foi modificado geneticamente. Desde 2012, apenas os que têm mais de 1% de elementos transgênicos na composição, como óleos comestíveis, temperos e até papinhas para bebês, precisavam ter o símbolo, o que deixava os consumidores sem saber o que estavam comprando. Não sabe se essa aqui é transgênica ou não? Não sei. Tu sabe se o transgênico faz bem ou mal para a saúde? Também não sei se faz bem ou mal. Não tenho realmente muita segurança que aquilo é efetivamente seguro ou não, ou que estão sendo prestadas as informações corretas. E tem que estar esclarecido, né? Não sabe o que, ninguém precisa saber o que realmente cuidar, né? Isso devia ter uma campanha pública melhor divulgado, melhor controlado, né? A decisão de obrigar a rotulagem partiu do Supremo Tribunal Federal, o maior órgão do judiciário no país, mas não esgota a questão. Um projeto de lei que tramita no Senado acaba com a exigência do símbolo da transgenia para vários produtos. Uma pesquisa divulgada na semana passada nos Estados Unidos afirma que os transgênicos não fazem mal à saúde. Ainda assim, entidades de defesa do consumidor afirmam que todos têm direito à informação. O consumidor está no seu artigo 5º da Constituição e no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, direito à informação, que é o princípio da boa-fé, da confiança, da transparência, para que a relação de consumo seja harmônica e segura, que proteja a vida e principalmente a saúde do consumidor. Então, tu excluir uma informação vital para o processo decisório do consumidor quando adquire um produto ou serviço é um retrocesso que não podemos admitir de forma alguma. Segundo o Ibope, mais de 70% da população querem saber se o produto é transgênico. Combater a guerra do tráfico. Com este objetivo, foi deflagrada a Operação Imperium na zona leste da capital, onde facções rivais disputam o controle de pontos de venda. Os confrontos e tiroteios já causaram o fechamento de escolas e postos de saúde. Na ação de hoje, a polícia cumpriu 70 mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Carvalho, Bom Jesus e Vila Jardim. 4 pessoas foram presas. Os policiais também apreenderam drogas, armas, munição, mais de R$11 mil e 14 veículos roubados. A quarta-feira amanhece nublada em Bagé, mas o sol aparece logo no início da tarde. As temperaturas oscilam entre 11 e 18 graus. Em Pelotas, a nebulosidade também varia bastante ao longo do dia. A máxima chega aos 19. A previsão é idêntica para Rio Grande, mínima de 12 e máxima de 19 graus. E ainda nesta edição, conheça o livro infantil que ensina as crianças sobre a importância da adoção. E depois do intervalo, após 4 anos, duplicação da Avenida Tronco tem parte das obras concluída na capital. A gente já volta. Muita nebulosidade sobre Santa Cruz do Sul nesta quarta-feira, mas o sol aparece em períodos curtos do dia, máxima de 20 graus. Já em Santa Maria, o sol prevalece entre poucas nuvens, mínima de 10 e máxima de 19. Para a Cachoeira do Sul, a previsão é de muitas nuvens e pouco sol. Os termômetros marcam até 18 graus. A terça-feira teve protesto dos professores em diversas cidades gaúchas. Na capital, a mobilização começou em frente à Secretaria Estadual da Educação. Teve confronto entre seguranças e professores, mas um acordo garantiu o prosseguimento do ato. Os docentes pedem mais investimentos em educação. Também cobram o fim do parcelamento de salários e a retirada do PL 44, que permite a transferência de atividades do Estado para organizações sociais. Uma nova rodada de negociações entre governo e CEPES está marcada para a próxima terça. O cercamento da Praça Júlio Mesquita, próximo à usina do gasômetro em Porto Alegre, surpreendeu moradores e frequentadores da região. De acordo com a Prefeitura, a colocação das cercas é apenas o início de mais uma etapa da revitalização da Orla do Guaíba.
Agora o cercamento está completo. Um portão foi colocado na abertura da cerca ao redor da Praça Júlio Mesquita, que fica entre a Avenida Mauá e a Rua Washington Luiz, próxima ao gasômetro. O acesso está totalmente fechado para os moradores que usam o espaço para o lazer, mas também para trabalhadores que usam as paradas de ônibus no entorno e agora têm que caminhar um pouco mais. Ficou mais difícil, né? Para a gente, ainda mais a gente que mora longe, que eu descia dali, só atravessava e já entrava aqui na rua do meu emprego para arrumar ali, né? A praça, né? Espero que seja mesmo. Interrompeu o acesso das pessoas, né? Até para o gasômetro ali, que muita gente passava aqui. Tinha assim uma boa movimentação, sabe? Assim, agora classificou. A prefeitura explica que o projeto foi apresentado à Associação Viva Gasômetro. Esta é também uma obra que integra a revitalização da Orla do Guaíba. Uma placa explicativa deve ser colocada no local. O início dos trabalhos está marcado para esta semana. Nós vamos então construir naquela praça um espelho d'água, um parque, uma quadra de futebol e um grande deck que complementa o deck lá da Orla. Então não tem como as pessoas transitarem no local ali, tendo uma obra desse tamanho, né? Senão pode ter algum acidente, então se optou pelo fechamento da obra. O cronograma é devolver a nova praça até o final de outubro, ainda antes das obras da Orla, que devem ser concluídas até o final do ano. Funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa protestam contra o atraso de salários. O problema começou em dezembro. Num gesto simbólico, hoje os trabalhadores organizaram um pedágio solidário para arrecadar dinheiro e compensar os vencimentos atrasados. Na próxima segunda-feira, a categoria vai fazer uma paralisação de 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, para cobrar a quitação dos salários de abril. 4 anos após o início das obras, mais um trecho da Avenida Tronco, na zona sul de Porto Alegre, está liberado. Mas dos 5 quilômetros de pavimentação previstos, apenas 2 foram concluídos. A sinaleira com travessia para pedestres é a novidade. O local ainda é usado para descarte de lixo por alguns moradores. Nesse trecho pronto da Avenida Tronco, pavimentação, semáforos e paradas de ônibus vão mudando a rotina da comunidade. Pela cobertura, os bancos, né? Antigamente não tinha, né? A gente pegava chuva, tudo muito bom. Iniciada em 2012, com previsão inicial de ser inaugurada em 2014 para a Copa na capital gaúcha, a duplicação da Avenida Tronco só deve terminar em dezembro do ano que vem, segundo a Prefeitura. A obra é complexa, porque envolve o reassentamento de famílias. Quem optou por continuar na região, mas teve que desocupar sua casa, ganha o chamado aluguel social, benefício pago pelo município até que consiga um financiamento habitacional. Eu já morava ali há muitos anos, né? E daí, com toda essa transformação aí, daí a gente teve que sair, daí a gente entregou e fiquemos nessa do aluguel, né? Por causa da obra, a gente teve que sair, né? Tirar o espaço da casa para poder sair. Aí a gente conseguiu ficar no aluguel social, até surgiu um bônus para a gente comprar outra casa. A Prefeitura afirma que para dar andamento ao processo de financiamento popular depende de autorização do Ministério das Cidades. Das 1.500 famílias com imóveis sob o traçado da via, 190 ainda precisam ser transferidas. É o caso desse morador que não quer receber o aluguel social. Prefere o bônus moradia, também pago pelo município, a título de desapropriação, mas acha o valor oferecido desatualizado. Valor irrisório, muito pouco, né? A gente não tem como comprar hoje uma casa, um terreno com 52 mil reais, ainda mais estruturada, que é o que a prefeitura exige, né? Não é um valor digno uma pessoa entregar a sua casa. Nós temos em torno de 190 famílias que ainda estão em processo de opção, como a gente costuma dizer. Elas ainda não, algumas já abriram processo e estão tramitando, e outras ainda estão pendentes de opção ainda com relação a alguma definição ou alguma falta de informação mais adequada, que é isso que nós estamos buscando agora. A duplicação da Avenida Tronco tem um custo de 124 milhões de reais. A construção de uma ciclovia e de 16 estações de ônibus BRT estão previstas na área.
Porto Alegre já tem 16 casos confirmados de Zika. Desses, 5 foram contraídos dentro da capital e todos eles no mesmo bairro, o bairro Farrapos. Para barrar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, hoje foi feita uma aplicação de inseticida na região. E em função do número elevado de casos em todo o país, o Ministério da Saúde criou a Rede Nacional de Especialistas em Zika. A Renazika pretende unir esforços para combater a doença. O assunto entre os vizinhos é sério, ou melhor, é Zika. Só nos últimos dias, 5 casos autóctones do Zika vírus foram registrados no bairro Farrapos. A gente está preocupado, né? Porque tem criança pequena, e então a preocupação é total. O que vai fazer? Tem que ver se elimina esse bicho daí, né? Esse mosquito. Nesta terça-feira, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde aplicou inseticida em 2 pontos do bairro. O produto vai eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, vetor do Zika vírus. A rua onde mora esta dona de casa não foi contemplada pelo serviço. Mesmo assim, o combate aqui também é intenso. Eu molho, ou quando chove, eu tiro os pratinhos já para evitar, porque diz que eles produzem a larva, né? Então, por isso que eu deixo sem. Mas se só a dona Iraci se preocupar em ter atitudes conscientes, o Zika vírus não vai ser erradicado aqui do bairro. Para que isso aconteça, todo mundo tem que fazer a sua parte. E num contexto de combate ao vírus, o surgimento de serviços especializados tem sido visto com bons olhos por quem entende de saúde. É o caso do Renazika. Segundo este especialista, o novo serviço deve reunir informações sobre o vírus e doenças correlacionadas, além de desenvolver e aprimorar protocolos de combate ao mosquito transmissor. É muito importante no Brasil, no contexto atual epidemiológico, da circulação de Zika, dengue, chikungunya, os estudos se voltarem para novas tecnologias. Nós dispomos de diversas tecnologias que ajudam muito o poder público e o próprio cidadão a saber da situação da doença. Em 80% dos casos, a infecção pelo Zika vírus não apresenta sintomas. A doença passa despercebida e o paciente nem fica sabendo que esteve doente. Já no caso de gestantes, o vírus tem sido ligado ao surgimento de microcefalia em recém-nascidos, que é quando o crânio do bebê apresenta um diâmetro menor do que o normal. Sancionada a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia em rodovias e túneis. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, entra em vigor daqui a 45 dias. Nesse período, os motoristas devem ser orientados pela Polícia Rodoviária Federal em ações educativas. Depois disso, quem for flagrado com o farol desligado durante o dia vai receber multa de R$ 85, além de 4 pontos na carteira. A quarta-feira começa com muitas nuvens no céu de Uruguaiana, mas o sol aparece, principalmente à tarde. A máxima chega aos 20 graus. Em São Borja, a nebulosidade varia bastante e os termômetros marcam entre 10 e 19 graus. Alegrete também tem sol entre nuvens. A mínima prevista é de 9 e a máxima fica em 19 graus. E veja depois do intervalo. A literatura que educa. Livro infantil chama a atenção das crianças para a importância da adoção. A gente mostra logo mais. Muitas nuvens sobre Caxias do Sul, mas o sol aparece e o frio fica um pouco menos intenso. Mínima de 8 e máxima de 17 graus. Já Passo Fundo terá céu mais claro, com poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 8 e 18 graus. A previsão para Ijuí é semelhante, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Jogos e brincadeiras marcam o Dia Internacional do Brincar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, a Faculdade de Educação montou estações de jogos e também ponto de vendas para livros infanto-juvenis. Essa Kombi móvel, chamada de Combina, foi acionada para estimular a leitura e resgatar antigas tradições da infância. O Dia do Brincar foi instituído pela ONU para lembrar a importância que as brincadeiras têm no desenvolvimento das crianças. Um livro que discute a adoção e a capacidade de se colocar no lugar do outro.
O que poderia parecer um tema adulto é, na verdade, o pano de fundo de uma publicação voltada para o público infantil. O livro é de uma escritora de Montenegro, no Vale do Caí. Detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. Nas páginas de um livro infantil, uma lição de vida para todas as idades. A Pata Formosa conta a história de uma patinha que queria ser mãe, só que ela não podia. As galinhas, então, com pena da amiga, resolvem ajudar. A partir disso, o livro vai focar no respeito às diferenças, porque ela se torna mãe através de adoção de pintinhos. E, além disso, a amizade, o companheirismo, porque quem proporciona que ela seja uma mãe são as galinhas da fazenda. Aí envolve toda a questão do segredo, de realizar alguma coisa boa para alguém sem precisar anunciar a todos. Filha de um jornalista e de uma poetisa, a autora Adriana Tavares Pimentel realizou o sonho de lançar sua primeira obra em 2016. E quando começou a escrever o livro infantil em 2007, o maior desafio foi acertar os detalhes da composição. Porém, a recompensa fez valer o esforço. Conseguir imaginar, quando tu está escrevendo, imaginar como que vai ser as carinhas ouvindo a história. Como ontem eu estive fazendo a contação dessa história na EMA, na EMEA, na EMA Ramos, né? E foi maravilhoso ver aquelas carinhas das crianças de 3, 5 anos brilhando o olhinho. Então, tu, escritor, te imagina escrevendo uma história para essas crianças e aqueles olhinhos brilhando de alegria, de surpresa, isso é um estímulo fantástico, né? Quando perguntada sobre qual palavra poderia definir o livro, na opinião da autora, a Adriana não hesita na resposta. Amor. Amor. Seria essa palavra. Justamente pela adoção. E agora a gente fala do aniversário de 95 anos de um dos prédios mais famosos do estado, por sua arquitetura em estilo neoclássico. Cartão postal de Porto Alegre, o Palácio Piratini completa agora em maio 95 anos. E para comemorar, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre fez uma apresentação especial no Salão Negrinho do Pastoreio. Também foi lançada uma exposição fotográfica sobre o aniversariante, que já foi palco de momentos marcantes da história gaúcha. O momento foi para resgatar fatos importantes da história do palácio. Simboliza um pouco de imponência, mas ele também é um pouco a força das gaúchas e dos gaúchos, que também são imponentes, não é? E ele também representa um pouco a diversidade dos nossos imigrantes que ajudaram a construir a nossa história. O prédio demorou anos para ser concluído e recebeu o nome de Piratini em homenagem à primeira capital da República Rio-Grandense. Ele consiste num modelo, no estilo neoclássico, ele consiste em duas edificações, seria a ala residencial e a ala governamental, né? Dentro da concepção do presidente Carlos Barbosa, de moradia junto ao local de trabalho. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação da OSPA. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá!